Olá, eu sou o Giovanni de Souza e este é o quarto trimestre de 2022 da classe de adolescentes, Como Viver no Mundo à Luz da Bíblia. Esta é a lição número 13. O valor do conhecimento e da sabedoria. Para começar, vamos entender o que é conhecimento e o que é sabedoria. De forma prática e bem resumida, conhecimento é o fato de conhecer alguma coisa ou algo, ter o conhecimento em alguma área. Sabedoria é saber usar esse conhecimento no momento adequado. Vou te dar um exemplo. Você está fazendo uma prova de geografia. Você é excelente em matemática, você conhece as regras da matemática, mas como você está fazendo uma prova de geografia, todo o teu conhecimento não vai valer de nada. Por quê? Porque ali não dá para você usar a tua sabedoria. Então, sabedoria é aplicar o conhecimento no momento certo. Se bem que a probabilidade de você ser bom em matemática é bem pequena, né? Fala a verdade. A mensagem, bom, pelo menos eu sempre fui muito ruim em matemática, né? É o Senhor quem dá sabedoria. A sabedoria e o entendimento vem dele. Provérbios capítulo 2, versículo 6. Vamos descobrir. Vivemos em uma sociedade que valoriza o conhecimento. Constantemente, novos recursos tecnológicos são criados, profissões são transformadas e descobertas são feitas. O conhecimento, ele sempre está numa velocidade quase da luz, né? Quase a velocidade da luz. O conhecimento, ele todo dia tem um conhecimento novo. Todas as horas, você certamente conheceu, aprendeu algo novo hoje. É muito provável, porque ainda mais hoje com a questão da internet, podemos ver qualquer coisa, podemos conhecer qualquer situação. Tudo hoje, todo conhecimento hoje está na palma da mão, inclusive a Bíblia, né? Toda sabedoria, ela vem de Deus. Então você quer ser sábio, peça sabedoria ao Senhor, que o Senhor te dará e Ele não te lançará em rosto. Ou seja, Ele não vai jogar para você, Ele não vai jogar na sua cara, num bom português aqui, né? Dizer que você só é sábio porque eu te ensinei. Deus não lança isso em rosto. Então peça sabedoria ao Senhor e Ele te dará. Entretanto, a sabedoria também tem uma outra questão, que é a questão da paciência. O conhecimento, para ter sabedoria, é claro, tem que ter conhecimento. Entretanto, há pessoas que são sábias, mas que não têm conhecimento. Vou te dar um exemplo. Eu tive um pastor que ele não era muito letrado, ele não tinha muito conhecimento, mas a sabedoria dele era algo espantoso. Por que era tão espantoso? Porque a sua sabedoria vinha da parte de Deus. Um outro exemplo. Eu conheci um obreiro, um presbítero, que ele tinha uma palavra extraordinária, ele falava com muita sabedoria. E eu sempre tive esse pensamento de que ele conhece muito a palavra porque ele é aposentado, ele tem tempo para ler, tem tempo para estudar, é por isso que ele sabe tanto. E eu ficava maravilhado de ouvir aquele obreiro, né, aquele presbítero falar da palavra. E ele falava com muita sabedoria. E eu ficava muito intrigado que ele conhecia tanto a palavra que ele nem mesmo usava a Bíblia. Ele pregava, ele ensinava sem ler nada, sem ler Bíblia. Como é possível? Ele tinha uma sabedoria extraordinária. E somente pouco antes dele falecer é que eu fui saber que ele não sabia ler e nem escrever. Agora, como pode uma pessoa não saber ler e não saber escrever falar com tanta autoridade da palavra? Sabedoria que vem de cima. Então, é claro que eu não vou fazer nenhuma analogia à pessoa que não queira estudar, não é esse. Esse irmão não estudou porque ele não teve oportunidade na vida. A vida dele foi uma vida muito difícil, então ele não teve oportunidade. Mas a pessoa que tem oportunidade de estudar é ideal que estude. Mas o ponto é, a sabedoria, há pessoas, por exemplo, cientistas principalmente, conhecem muita coisa, mas não têm sabedoria. Por que não tem sabedoria? Porque não crê em Deus. Se uma pessoa não crê em Deus, ele não tem sabedoria nenhuma. Todo o conhecimento dele não vale de nada. Então, a sabedoria é saber usar aquilo que se sabe no momento certo, ainda que não saiba nada. Como eu falei, a questão do meu pastor e desse outro obreiro não tinha muita letra, e esse outro obreiro então não tinha conhecimento nenhum de leitura, entretanto Deus usava profundamente.
Então, há uma grande diferença de sabedoria e conhecimento. Agora, é de fato conhecer que a sabedoria, ela vem da parte de Deus. Eu tive um pastor que ele fazia uma analogia que eu achava muito interessante. Ele dizia que conhecer é diferente de saber. Você conhece as notas musicais, mas se eu te der um teclado, você sabe onde a nota está? Ou seja, conhecer é diferente de saber. Muito provavelmente você deve saber as notas musicais. Realmente é muito provável. Por quê? Porque todo mundo fala, né? É muito corriqueiro. Até eu sei as notas musicais. E eu não tenho nenhum vínculo com música, né? Infelizmente, né? Não nasci para o negócio, infelizmente. Mas se me der um teclado, por exemplo, ou um outro instrumento, eu vou saber onde estão as notas? Não, eu não sei. Então, conhecimento é diferente de saber. Hora de aprender. Deus é a fonte de toda sabedoria e conhecimento. Aqui não se trata de conhecimento espiritual, mas sim de um entendimento relacionado ao trabalho, à cultura, idioma e ciência da Babilônia. A questão de conhecimento, você podendo ter a oportunidade de estudar sobre conhecimento relacionado a trabalho, né, ter uma profissão, ou com a questão de cultura, ou mesmo idioma, ou até mesmo ser um cientista, é algo muito bom, é algo muito louvável. Vemos, por exemplo, pessoas no meio evangélico que têm uma formação profunda. Há pessoas, por exemplo, há cantores, uma cantora, por exemplo, uma cantora evangélica, que ela tem muito conhecimento e pouca gente sabe disso. Por quê? Porque ela dá mais ênfase à questão do louvor, né? Ela é uma pessoa mais que louva, mas tem uma boa formação. Então, o que é? Quando você se dedica ao conhecimento do trabalho, cultura, idioma e ciência, você se torna um profissional do ramo. Por exemplo, você pode saber estudar inglês, por exemplo, ou um outro idioma, italiano, por exemplo, francês. Então como você é muito bom naquilo, você é fluente, você fala muito bem aquele idioma, o Senhor, ele pode tanto levar você àquele país, né, porque você já está preparado, você conhece o idioma, e também o Senhor pode usar você mesmo aqui no Brasil, mesmo você falando um outro idioma, isso pode ser a sua profissão, você pode ser um tradutor daquele idioma, pessoas podem te procurar para você traduzir uma obra, por exemplo, né, um livro daquele idioma para o nosso idioma, por exemplo, ou vem uma pessoa, né, um artista, uma pessoa, uma celebridade, por exemplo, desse país, vem para cá e as pessoas precisam de um tradutor, então você vai ser esse tradutor. Então, traz também essa questão de trabalho. Então, quando você se dedica a um idioma, esse idioma pode te trazer também um trabalho, ele certamente abrirá as portas para você. E saber sobre cultura, né? Cultura de um estado, de outro, né? Países, trabalho. O essencial é o resumo. O conhecimento, nós temos que ter um conhecimento espiritual, é verdade, que é o conhecimento da palavra. Entretanto, nós não devemos ficar somente na questão espiritual. E por que não? Porque você precisa se formar, você precisa ter uma profissão, você precisa ser uma pessoa que tem um nível de escolaridade alto, que você precisa ter uma profissão. Algumas pessoas até dizem, não, o importante é buscar o reino dos céus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Isso não é verdade, não é isso que a Bíblia diz. Se você for olhar lá em Mateus 6,33, diz que buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quais são essas coisas que serão acrescentadas? O que está inserido lá no texto de Mateus 6. Então se você ficar em casa não fazendo nada, você nunca será um profissional de coisa nenhuma. Então você precisa se formar, você precisa ter estudo, você precisa conhecer, você precisa saber, você precisa ter a sabedoria, né, o conhecimento para se tornar uma pessoa. Até mesmo quando, por exemplo, se for o caso de você ser um pastor, você ser um pastor formado, ter um pastor letrado, ter uma profissão além da questão do chamado de pastor, você tem a sua profissão, você tem o seu ganha-pão, né, vamos assim dizer, né? Então você precisa despertar para o conhecimento, né? Não somente o conhecimento espiritual, né, da palavra, mas também
para ter uma profissão. A Bíblia mostra o valor da sabedoria. Uma das características da sabedoria é que ela vem acompanhada da prudência e do bom senso. Nós devemos buscar adquirir a sabedoria e a inteligência, porque elas valem mais do que ouro. Feliz e abençoada é a pessoa que adquire conhecimento. Salomão, por exemplo, era um homem extremamente sábio. É interessante que também a questão da sabedoria, o saber ouvir também é algo sábio, né? Quando você quando uma pessoa vem falar com você a respeito de algum problema, por exemplo, e você ouve essa pessoa, isso já é um sinal de sabedoria. Quando você para ouvir, você tem prudência, você está usando de bom senso, e isso já é o início. A Bíblia diz em Jó 28:28 que o temor ao Senhor é a sabedoria e apartar do mal é a inteligência. Então, quando você está se apartando do mal, você é inteligente. Quando você está temendo a Deus, você está sendo uma pessoa sábia. Então, você precisa ter o quê? A Bíblia vai nos mostrar esses valores. Nós vemos, por exemplo, que Salomão foi um homem extremamente sábio, sabia chegar, entrar e sair. Teve a oportunidade ímpar de pedir a Deus o que quisesse. Ele podia ter pedido um monte de coisa, poder, riqueza, entre tantas outras coisas ele poderia ter pedido, mas o que ele fez? Ele pediu sabedoria para saber conduzir o povo. E isso também vale para nós. Nos dias atuais, vemos líderes que levam o rebanho do Senhor de qualquer maneira. Os líderes também deveriam pensar a mesma coisa, né? Pensar como Salomão: Senhor, me dá sabedoria para guiar o seu povo, para guiar os adolescentes, que vocês dão um trabalho bom, hein? Poxa. Então, vocês... O que acontece? Nós precisamos, de uma forma geral, cada um de nós, ter o conhecimento, ter sabedoria da parte do Senhor, saber ouvir, né? Ter prudência e bom senso, né? Procurar a inteligência, o conhecimento. Então, mais uma vez, nós temos que ter aí o Salomão, por exemplo, como espelho, né? Claro que o nosso espelho maior de sabedoria é Cristo, mas na questão humana, Salomão, por exemplo, foi um homem sábio. E nós devemos também buscar a sabedoria. O propósito do conhecimento. Para que ter conhecimento, né? A inteligência, a sabedoria, o conhecimento e as suas capacidades técnicas que venhamos a possuir devem ser consagradas ao Senhor e disponibilizadas para o serviço no seu reino. Sim, quando você tem um conhecimento de uma área, vou te dar um exemplo aqui. Digamos que você estuda para ser médico. Então, como você sendo médico, você pode ajudar as pessoas na igreja, por exemplo, quando tiver uma assistência social. Você, como médico, você pode dar atendimento gratuito às pessoas onde você mora, né? No lugar onde você mora, na sua igreja, porque você está usando a sua habilidade, o seu conhecimento, a sua sabedoria para quê? Para o reino de Deus. E este é o ponto. E isso vale para todas as profissões possíveis. É claro, eu peguei aqui o médico só para a gente ter um norte. Mas nós devemos usar todo o nosso conhecimento para o Senhor. Nós devemos, e mais uma coisa que é importante sobre a questão da sabedoria, é não se gloriar na sabedoria. Não é porque você é uma pessoa sábia, que Deus te deu sabedoria, que você venha se gloriar. A Bíblia nos dá uma questão muito firme sobre isso, que já é em Jeremias capítulo 9, versículos 24 e 25, não se glorie o forte na sua força, nem o sábio na sua sabedoria, nem o rico na sua riqueza, mas aquele que se gloriar, glorie-se nisso, em saber que eu sou o Senhor. Então essa é a sua fonte de sabedoria, é o Senhor, é você temer ao Senhor, saber que Deus é Deus, que Ele é Senhor. Esta é a sua fonte de sabedoria. A principal sabedoria que você tem é saber que Deus é o Senhor, que Ele criou os céus e a terra, foi Ele quem te criou, Ele quem te formou. Essa é o principal ponto, mas que você venha buscar a sabedoria, a inteligência, o conhecimento em favor do reino, para ajudar na igreja, ajudar na sociedade, né? Ganhar pessoas para o reino através da sua profissão. Por exemplo, você sendo médico, por exemplo, você lá no hospital onde você dá atendimento, você pode também usar a questão da medicina também para evangelizar os seus pacientes, né? Veja que abre o leque, né? Então, ou seja, temos uma gama maior, né? Podemos abraçar muito mais quando temos uma profissão, quando somos formados em alguma coisa. Então, as pessoas sempre virão você como um médico, né? Ou uma médica, né?
E o que as pessoas vão dizer? Vão glorificar a Deus por sua vida. Por quê? Porque você exerce a função de médico com excelência. Então, quando você fala do Senhor, fala que Jesus é aquele que cura, você como médico, você tem autoridade para falar, porque Jesus, ele realmente ele cura. E quem é que cura? Não é o médico? Então, você acaba trazendo um peso, né, na sua palavra. Isso vale, mais uma vez, para todas as profissões. Se você for padeiro também, você também pode falar da mesma forma, porque Jesus é o pão da vida. Então você de pão você entende, então você pode falar do pão da vida que é Cristo. Veja, então isso vale para todas as questões. Se porventura o seu pai é um motorista, por exemplo, você vai ser um motorista. O que a Bíblia diz? Jesus é o caminho. Então, se falando de caminho, você como motorista, você conhece o caminho. Quem é o caminho? Cristo. Então você sempre vai usar a sua profissão para evangelizar as pessoas através da sua profissão, né? Olha que coisa bonita, né? Conclusão. Precisamos compreender que as habilidades incomuns e conhecimentos admiráveis vêm do Senhor e devem ser usados para glorificar o nome de Deus. Vimos nesta lição alguns exemplos bíblicos disso. O Senhor também deu dons e capacidades a você. Descubra suas competências e inteligências e coloque-as a serviço de Deus. Então é isso que nós temos que fazer, usar a nossa profissão, toda a nossa inteligência, a nossa sabedoria para glorificar o nome do Senhor. Talvez você é muito sábio para escrever letras de louvores, por exemplo, então você vai edificar pessoas através das letras que você escreve, ou se você é um cantor, ou se você toca um instrumento na igreja, você sempre tem, independente da sua profissão que você será, você pode e deve usá-la para a glória e honra do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para o nome de Deus ser glorificado através da sua vida. E mais uma coisa, independente da sua profissão, busque a excelência. É sempre a excelência. Seja uma pessoa que vai exercer a sua função com muita dedicação, amor e excelência para que o nome do Senhor seja glorificado. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula, não deixe de ir à Escola Bíblica Dominical e, se Deus permitir, eu vejo você no próximo trimestre. Lembre-se, quem faz a escola é o aluno. Tchau!